Olá, bem-vindos a mais um vídeo de Teotocos e Filhos de Maria. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do Diário Bíblico. Está aqui, da onde nós paramos, ou melhor, da onde nós devíamos continuar, que é no dia 13 de abril, que foi o dia de Ramos, domingo de Ramos, da Paixão do Senhor. Tá? A primeira leitura vai ser Isaías, capítulo 50, versículo de 4 a 7. A segunda leitura vai ser Filipenses, capítulo 2, versículo de 6 a 11. O evangelho será de Lucas. Aí você tem a opção de ler o capítulo 22, versículo 14 a 23 e 56, ou Lucas 23, versículos de 1 a 49. Tá? Nós vamos começar pela primeira leitura, né, que é de Isaías. O Senhor Deus deu-me a língua de um discípulo para que eu saiba reconfortar pela palavra o que está abatido. Cada manhã ele desperta meus ouvidos para que me escute como discípulo, O Senhor Deus abriu meu ouvido e eu não relutei, não me esquivei. Aos que me feriam, apresentei as espadas e as faces àqueles que me arrancavam a barba. Não desviei o rosto dos ultrajes e dos escarros, mas o Senhor Deus vem em meu auxílio. Eis porque não me senti desonrado, enrijeci meu rosto como uma pedra, convicto de não ser desapontado. Sendo ele, Filipenses agora, segunda leitura, Filipenses, capítulo 2, versículo 6 a 11. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus os exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. O evangelho que nós vamos ler agora é de Lucas, tá? Mas eles estavam reclamando em altas vozes que foi crucificado, e os seus clamores recrudesciam. Pilatos pronunciou então a sentença que lhes satisfazia o desejo. Soltou-lhes aqueles que lhe reclamavam e que havia sido lançado ao cárcere por causa do homicídio e da revolta. E entregou Jesus à vontade deles. Enquanto o conduziam, detiveram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para que a carregasse atrás de Jesus. Seguia uma grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e o lamentavam, voltando-se para elas. Disse Jesus: Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos, porque virão dias em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: Cai sobre nós, e aos solteiros: Cobri-nos, porque se eles fazem isso ao lenho verde, que acontecerá ao seco? Eram conduzidos ao mesmo tempo 2 malfeitores para serem crucificados, mortos com Jesus. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e outro à sua esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. Era quase a hora sexta, e em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o céu e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Vendo o centurião o que acontecia, deu glória a Deus e disse: Na verdade, este homem era um justo. E toda a multidão dos que assistiam
a esse espetáculo e viam o que se passava, voltou batendo no peito. Os amigos de Jesus, como também as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia, conservavam-se a certa distância e observavam essas coisas. Palavra do Senhor, palavra da salvação, glória vai, Senhor. Comentário. Domingo de Ramos nos dá a dimensão do que vai ser a Semana Santa. O profeta Isaías apresenta o cântico do servo sofredor. Sua língua conforta, possui ouvidos atentos para ouvir o que é de Deus e para resistir ao que é do mal. Ferimentos e insultos fazem parte da sua vida, mas nem por isso o servo desanima, pois o Senhor é o seu auxiliador. O hino da carta aos Filipenses traça um resumo do processo de aniquilamento e a exaltação da parte de Deus. O Evangelho da primeira parte da liturgia contempla Jesus entrando em Jerusalém e montando num jumento montaria dos pobres. O povo que o acompanha é uma bela imagem do que foi a vida inteira de Jesus, acolhido pelos pobres e rejeitado pelos grandes e pelas autoridades. Os ramos verdes são um sinal de esperança, ontem e hoje. Vem em nome do Senhor, ontem e hoje. Com eles é aclamado o bendito que vem em nome do Senhor. Segunda parte da liturgia consiste na leitura da paixão segundo Lucas, com algumas características como o choro de Jesus sobre Jerusalém, a assistência de um anjo, suor como sangue, oração enquanto é crucificado e entrega de seu espírito ao Pai. A sugestão é que cada um faça um propósito para a Semana Santa, a fim de que a ressurreição seja de fato sentida e vivida. Para refletir, a procissão representa os primeiros passos de uma caminhada que vai se estender durante a semana. Nela, a liturgia nos oferece a possibilidade de viver as tensões e os confrontos, o julgamento, a paixão e morte, acima de tudo, a ressurreição. Vamos agora para o dia 14. Primeira leitura de Isaías 42, 1 a 7. João vai ser o Evangelho, de capítulo 12, versículos 1 a 11. Então nós vamos pegar aqui Isaías 42, de 1 a 7. Eis o meu servo, dou-lhe o meu apoio, é o meu escolhido, a alegria do meu coração, pois nele o meu espírito, ele vai levar o direito às nações. Não grita, não levanta a voz, já fora ninguém escuta o que ele fala. Não quebra o caniço do já machucado, não paga o pavio já fraco de chama. Fielmente promoverá o que é de direito, sem amolecer e sem oprimir, até implantar o direito num país, e as ilhas distantes aguardarem sua lei. Assim diz o Senhor, que criou o céu e no alto o estendeu, que plantou a terra e tudo que nela brota, que dá ao sopro da vida a população que lhe está em cima, o Espírito aos que andam sobre ela. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e tomei pela mão. Eu te formei e te encarreguei de seres a aliança do meu povo e as luzes das nações, para abrir os olhos aos cegos, tirarem do cárcere os prisioneiros, da masmorra os que estão na prisão escura. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora nós vamos para o Evangelho, que está em João, capítulo 12, versículos de 1 a 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele tinha ressuscitado dos mortos. Lá ofereceram-lhe um jantar. Marta servia,
e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, então, tomando meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa inteira encheu-se do aroma do perfume. Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que entregaria Jesus, falou assim: por que este perfume não foi vendido por 300 denários para se dar aos pobres? Falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele guardava a bolsa e roubava o que nela se depositava. Jesus, porém, disse: deixe-a, que ela o guarde em vista do meu sepultamento. Os pobres sempre os tendes convosco. A mim, no entanto, nem sempre tereis. Muitos judeus souberam que ele estava em Betânia e foram para lá. Não só por causa dele, mas também porque queriam ver Lázaro, porque Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Os sumos sacerdotes, então, decidiram matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos se afastavam dos judeus e começaram a crer em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Comentário. Jesus chega a Betânia, hospeda-se na casa dos amigos Lázaro, Marta e Maria. A ceia lembra aquela que fará 6 dias depois com os discípulos em Jerusalém na véspera da Páscoa. A ceia é um gesto de agradecimento da família, porque Lázaro retornou à vida. É momento de confraternização e alegria. Maria expressa seu sentimento de gratidão ungindo os pés de Jesus com perfume. Os 3 irmãos acolhem e celebram a presença de Jesus com alegria e festa. O perfume é símbolo da santidade de vida, do bom relacionamento na comunidade e que oferece o melhor de si ao Mestre e Senhor. A quantidade e o valor do perfume indicam um amor sem limite. O aroma é o símbolo de acolhida, liberdade, desprendimento que impregnam a comunidade cristã. É possível, no entanto, que nem todos os seus membros tenham assimilado a ideia do amor, do serviço e da partilha. Judas representa aquele que exige sem oferecer nada, que se aproveita dos demais, que busca o amor sem amar, que reclama da solidariedade sem nenhuma vontade de dar nada em troca. Precisamos refletir, eu espero que vocês possam refletir sobre essas palavras, sobre essas passagens, né? Aqui eu só estou levando para vocês as passagens, ok? Dando continuidade, então, no dia 15 de abril, e está em Isaías capítulo 49, versículos de 1 a 6. Escutai-me, terras de além-mar, povo distante, atenção. Desde o seio materno o Senhor me chamou, desde o ventre de minha mãe já sabia meu nome. Fez de minha língua uma espada afiada que, ao alcance da mão, ele guardou. Fez de mim uma seta pontiaguda e em sua aljava me escondeu. Disse-me: ó meu servo, és tu, Israel. O meu servo és tu, Israel. É em ti que vou brilhar. E eu que pensava, batalhei por coisa alguma. Acabei com minhas forças à toa por nada. A minha defesa, entretanto, estava com o Senhor, e a minha recompensa estava com meu Deus. E agora o Senhor vai falar. Ele que desde o útero me vem formando para que eu seja seu servo. De volta lhe traga Jacó e reúna Israel para ele. Eu fui valorizado aos olhos do Senhor. O meu Deus é a minha força. Ele disse: é bem pouco seres o meu servo, só para restaurar as tribos de Jacó, só para trazer de volta os israelitas que escaparam.
que quero fazer de ti uma luz para as nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora nós vamos para a leitura do Evangelho segundo São João, que está no capítulo 13, no capítulo 13, 21 a 33. Depois de dizer isso, Jesus ficou interiormente perturbado e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem estava falando. Bem, ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele que Jesus mais amava. Simão Pedro acenou para que perguntasse de quem ele estava falando. O discípulo, então, recostando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um bocado passado no molho. Então Jesus molhou um bocado e deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Depois do bocado, Satanás entrou em Judas. Jesus então lhe disse: o que tens a fazer, faze logo. Mas nenhum dos presentes entendeu o porquê ele falou isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus estava dizendo: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa para os pobres. Então, depois de receber o bocado, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois de que Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo eu ainda estou convosco. Vós me procurareis, agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podeis seguir-me agora, mais tarde me seguirás. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei minha vida por ti. Jesus respondeu: darás tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vamos agora ao comentário. O Evangelho trata dos últimos passos da vida de Jesus. Hoje vemos especialmente a traição de Judas e a negação de Pedro. Todos os discípulos vão fugir na hora da cruz. Jesus, no momento crucial de sua vida, fica sozinho, é negado e traído. Sua única arma, a convicção radical de ter dedicado sua vida ao serviço do reino e sua disposição de entregar a vida por uma nobre causa. Os discípulos não estavam predestinados a trair ou negar Jesus. Eles não tiveram força e coragem suficiente para manter-se fiéis. Judas e Pedro estavam de posse da liberdade humana, assim como todos os atores da trama da condenação de Jesus. O evangelista João considera que existe um mundo de Deus, do alto, da verdade, da vida e da luz, e o mundo do diabo, debaixo da mentira, do ódio, das trevas. Nós oscilamos em pertencer ora a um, ora a outro, dependendo de nossas opções. Que a nossa vida seja sempre a da plena luz. Agora nós vamos para a palavra de hoje. Vai se encontrar em Isaías capítulo 50, versículos de 4
a 9. Capítulo 50, versículos de 4 a 9. Deu-me o Senhor Deus uma língua habilidosa, para que os desanimados eu saiba ajudar com uma palavra. Toda manhã ele desperta meus ouvidos para que, como um bom discípulo, eu preste atenção. O Senhor Deus abriu meus ouvidos e eu não fiquei revoltado. Para trás não andei. Apresentei as costas aos que me queriam bater. Ofereci o queixo aos que me queriam arrancar a barba. E me desviei o rosto dos insultos e dos escarros. O Senhor Deus é o meu aliado. Por isso jamais ficarei derrotado. Fico de rosto impassível, duro como pedra, porque sei que não vou me sentir um fracassado. Ao meu lado está aquele que me declara justo. Quem vai demandar contra mim? Compareçamos juntos. Quem será meu adversário que vem enfrentar-me? Eis meu advogado é o Senhor Deus. Quem vai me condenar? Eis todos eles apodrecendo, qual trapo e traça os vai devorar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje, então, nós vamos agora para Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26, 14 a 25. Um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com o sumo sacerdote e disse: que me dareis se eu vos entregar Jesus? Combinaram 30 moedas de prata, e daí em diante ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia dos pães sem fermento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai um certo homem e dize-lhe: o mestre mandou dizer: o meu tempo está próximo. Vou celebrar a ceia pascal em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram com Jesus como Jesus mandou e prepararam a ceia pascal. Ao anoitecer, Jesus se pôs à mesa com os 12. Enquanto comiam, ele disse: em verdade vos digo, um de vós vai me entregar. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar-lhe: acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu: aquele que se serviu comigo do prato é que vai me entregar. O Filho do Homem se vai, conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria que tal homem nunca tivesse nascido. E então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Jesus respondeu: tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mateus relata como Judas trai o mestre. Pouco antes da paixão, enquanto Jesus vive a tensão dos últimos acontecimentos, Jesus procura um meio para trair o amigo. Judas procura um meio para trair o amigo. Será que Judas queria mesmo trair o mestre? Judas não teria a intenção de provocar o início de revolta e a tomada do poder por parte de Jesus e de seu grupo? Por falta de compreensão, a intenção provocou um resultado totalmente oposto. O texto serve para nossa reflexão.
pelas nossas pequenas e grandes traições, pelas rejeições que sofremos, pelo ataque de possíveis opositores. Nessas horas, manter a fidelidade a tudo. No tempo em que o episódio estava sendo relembrado, na comunidade de Mateus existiam delatores, acusadores e desertores, pessoas que não resistiam à perseguição e passavam para o outro lado. E até os colegas que entregavam que entregavam companheiros por dinheiro. Diante de uma circunstância assim, a comunidade é chamada a pensar, a refletir sobre os efeitos de atitudes como a de Judas, os relatos da vida de Jesus, suas palavras e ações devem servir para os cristãos permanecerem firmes na fé. A gente precisa, como católicos, permanecer na fé. A gente precisa entregar a nossa fraqueza junto a Jesus, né? A gente precisa mostrar que a gente cai, a gente pode trair, mas a gente sempre quer estar do lado de Jesus. Que a gente não possa ter o mesmo comportamento que Judas teve com Jesus. Que a gente possa dar continuidade àquilo que Jesus sempre pediu, que é levar o Evangelho. Eu tive dificuldades essa semana, né, de dar continuidade à palavra, né, mas eu estou aqui hoje novamente colocando para vocês a palavra do Senhor. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham uma ótima semana. Por favor, vamos partilhar dessa Semana Santa, participar da Semana Santa, entendeu? Fique com Deus e até uma próxima, que será amanhã, no caso, no dia 17 de abril.